Fala pessoal, tudo certinho? Olha só, vamos dar uma retomada nas nossas aulas, né, de biologia, né, e vamos começar hoje por um modelo diferente do que a gente estava fazendo. Por quê? Porque o estúdio que a gente filmava lá nas nossas videoaulas, ele está passando por umas reformas. Então não dá para fazer aquele esquema de quadro e a câmera e eu pegando o quadro escrito atrás. Não tem como. Tá? Então a gente vai fazer por esse modelo aqui durante um tempo, depois a gente retoma aquele modelo antigo. Belezinha? Então vamos lá. Mas o conteúdo que eu de lá, daquele estilo, é o mesmo conteúdo daqui. Só o modelo de aula é um pouco diferente. Tranquilinho? Então vamos lá. Vamos retomar a aula, né? Falando de biologia celular. Lembra que lá no canal já tem uma videoaula de introdução à biologia celular, onde eu falei, né, da teoria celular, que todos os seres vivos são constituídos de células, só para relembrar, um resumão de lá. Falei de células eucarióticas e células procarióticas, a diferença, que nem toda célula é igual, beleza? Que a célula eucariótica, que nós temos, as nossas células, ela tem três partes bem definidas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, o núcleo individualizado. Uma membrana nuclear envolvendo, uma membrana no núcleo envolvendo o material genético. Já as células procarióticas não têm essa delimitação como a nossa, certo? Ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma, só que o material genético dela é disperso no citoplasma. Ela não tem núcleo. É a diferença básica entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Então, a gente vai ver hoje, né, a célula eucariótica. Beleza? Porque a gente vai ver, começar por membrana plasmática. Na próxima videoaula, a gente vai falar de citoplasma da célula. E na última videoaula, referente à biologia celular, a gente vai falar de núcleo celular. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei antes, a célula eucariótica e a célula procariótica. A célula eucariótica, ela está aqui, membrana plasmática, citoplasma e um núcleo. A célula eucariótica, a célula procariótica, ela tem membrana plasmática, citoplasma, só que o material é disperso no citoplasma. Deixa eu botar aqui a ponteira de laser, fica mais fácil. Tranquilinho? Beleza? Então essa é a diferença. Célula eucariótica, célula eucarionte ou eucariótica e célula procarionte ou célula procariótica. Beleza? Aqui também pode ser chamado de eucélula e aqui uma protocélula. É a mesma coisa. Tranquilo? Então vamos lá. O modelo que a gente estuda hoje em dia de membrana plasmática é um modelo proposto por esses dois caras aí, ó, o Singer e o Nicholson, em 1972. Inclusive, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina através dessa publicação científica, né? O modelo que é estudado até hoje, desde 1972, é o modelo chamado mosaico fluido. Que é isso? É este modelo aqui. Mosaico por quê? Porque um mosaico ele é formado por várias peças, várias estruturas. A membrana plasmática mosaico fluido, este modelo, ela é formada por proteínas, fosfatos, lipídios, carboidratos, beleza? Então, várias estruturas formando uma única estrutura, várias moléculas formando uma única estrutura. Por isso o modelo mosaico. E fluido, porque graças a esse colesterol aqui, ó, a essa gordurinha que tem aqui, que essa membrana ela não é estática, ela não é parada, ela não é rígida, ela tem fluidez. E essa fluidez facilita quando ela tem que pegar alguma substância, né? Tem que fazer absorção de algum nutriente, quando ela tem que se esticar, quando ela tem que voltar para o local. Beleza? Essa fluidez que das substâncias passarem através dela, é essa fluidez que dá isso, que consegue favorecer todos esses mecanismos. Beleza? Então, o modelo atual é o modelo mosaico fluido. Beleza? E a membrana ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Tá vendo? Fosfolipídica. Uma camada, outra camada. Duas camadas fosfolipídicas, com proteínas entrelaçadas entre elas. Carboidratos, açúcares, proteínas. Por ter proteína entre elas,
entre essa bicamada fosfolipídica, alguns autores, em vez de falar camada fosfolipídica, ela fala bicamada fosfolipoproteica, porque tem fosfato, lipídios e proteínas na membrana. Beleza? Ou camada fosfolipídica, ou bicamada fosfolipídica, ou uma bicamada fosfolipoproteica. Qualquer uma das duas, qualquer uma das duas nomenclaturas está correto. Você está falando de membrana plasmática, mosaico fluido. Belezinha? E o que é essa bicamada fosfolipídica? A gente vai ver aqui, ó, um fosfolipídio. Fosfolipídio é essa estrutura aqui, dividida em duas partes, a cabeça e a cauda. A cabeça, composta por fosfato, basicamente. Beleza? E a cauda, por ácidos graxos. Qual outra diferença? A cabeça, ela é hidrofílica. Fílica, afinidade. Hidro, a água, ela tem afinidade, ela gosta da água. Por isso que a gente botou um coraçãozinho com a água. Beleza? E a cauda hidrofóbica. Fobia é medo. Hidro, água, medo da água. Ela tem aversão à água. Se ela tem aversão à água, ela gosta de gordura. Olha aqui o hamburgão. Beleza? Então, a hidrofílica, ela ama a água e odeia a gordura. A hidrofóbica, ela ama a gordura e odeia a água. Beleza? Show? Legal. Aqui, nessa bicamada fosfolipídica, você tem outras estruturas, como eu falei. Proteínas, né? Açúcares, carboidratos, são açúcares, são chamados também de glicídios. E esses carboidratos, né, esses glicídios, eles podem estar associados tanto à gordura, formando um glicolipídio, como ele pode estar associado a uma proteína, formando uma glicoproteína. Tanto as glicoproteínas quanto os glicolipídios, tá vendo essas estruturas aqui, ó? Glicoproteína, glicoproteína, glicolipídio, glicolipídio. Essas estruturas são chamadas de glicocálix. Glicocálix. Função desse glicocálix, a gente vai ver lá na frente, acho que no próximo slide, a função da membrana plasmática, e eu vou falar melhor nesse glicocálix. Mas lembra que essas estruturas aqui, carboidrato, glicídios, ligado a proteínas e ligado a lipídios, formando glicoproteínas e glicolipídios, são os famosos glicocálix. Beleza? Então vamos lá. As proteínas aqui, vamos terminar de falar, né? Adiantar não dá. As proteínas aqui, você tem a proteína integral, as proteínas periféricas, as proteínas de canal importantíssimas, porque através dela que substâncias vão passar do meio extracelular para o meio intracelular. Ó, passando para cá. Você tem as proteínas globulares, importantíssimas na absorção de água. A água passa por aqui. Ó, passa por aqui. Beleza? Então vamos lá. Característica da membrana plasmática. Ela é fluida. Por causa do colesterol, por causa da gordura, ela tem essa fluidez. Ela se move, ela se estica, ela volta. Se ela se rompe, ela volta por causa dessa fluidez. Beleza? Ela é assimétrica. Ela não tem uma simetria, ela não tem uma forma específica por causa dessa fluidez. Beleza? Ela se estica, volta. Se ela vai pegar a célula vai absorver uma substância, ela joga a membrana para cima e traz a substância. Então, ela tem que ter essa fluidez que dá essa assimetria a ela. E ela tem uma coisa chamada permeabilidade seletiva, que é uma característica importantíssima que a gente vai ver na função da célula. Tá? Qual vai ser? A função da membrana plasmática. Ela delimita a célula. Certo? Aqui, ó, ela delimita, ela dá um limite aonde é o meio intracelular do meio extracelular. Então, você tem a célula, o meio intracelular, a membrana envolvendo e o meio extracelular. Ela delimita. Se ela delimita, ela separa o meio extracelular do meio intracelular. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. É a permeabilidade seletiva que eu falei. Só entra e só sai da célula o que a célula quiser. Ela tem uma permeabilidade, porém ela seleciona.
Ela não é totalmente permeável. Ah, tudo vai passar por ela. Não. Ou ela é impermeável. Nada vai passar por ela. Não. Ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar o que entra e o que sai. Show? Aquele glicocálix que eu falei, né, as glicoproteínas e os glicolipídios, elas servem para reconhecimento das substâncias estranhas com os receptores específicos da membrana, que são os glicocálix. O que é isso, André? Você comeu alguma coisa, uma proteína que entrou, uma substância qualquer que vai te causar um processo alérgico. Quem vai identificar primeiro são os glicocálix. De quais células? Das células chamadas leucócitos. Beleza? Do teu sistema imunológico. Que você já tem lá contigo, já nasceu com ele. Esse glicocálix dessas células vão identificar essas substâncias que não estão legal em você. Não fazem parte de você. Está te causando uma alergia. Vírus, bactérias que entram, é o glicocálix que vai identificar. Beleza? Para informar, né, o restante do sistema imunológico. É uma coisa importantíssima. O contato entre uma célula e outra, tá? Ela acontece, né? Ela só termina quando ela está se multiplicando, quando ela encosta uma na outra, porque o glicocálix de uma e o glicocálix da outra vão se encostar e vão falar, opa, vamos parar de se dividir. Por quê? Porque já encostou uma célula na outra. E ela avisa o núcleo e o núcleo para de fazer a divisão celular. Porque senão, quando acontece do núcleo não estar legal, estar mutante, estar com algum problema, essa célula é uma célula mutante, é uma célula com defeito, esse glicocálix não funciona. E o que acontece? Quando uma célula vem e a outra célula vem se dividindo e se encosta, não tem essa informação de um glicocálix para o outro. Beleza? A célula continua se dividindo por cima uma da outra, causando o quê? Uma coisa que a gente chama de tumor. O que é o tumor? São mitoses sucessivas erradas. São as células anormais, anômalas, elas começam a se dividir erradamente, porque ela não tem esse processo de ou encostou, vamos parar, que o glicocálix não está legal. Então ela tem uma função importantíssima, esses glicocálix, esses receptores, como reconhecimento de substâncias estranhas, né, e de célula, contato de célula com célula. Transporte de substâncias é através da membrana, pela permeabilidade seletiva, que ela pega nutrientes para fornecer energia para a célula se manter viva. Beleza? Show de bola? E as especializações da membrana? A membrana é uma estrutura altamente especializada. A qualquer membrana, a maioria delas, né? Umas mais especializadas do que as outras. Vamos pegar aqui uma célula, três células. Ó. Uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui. É que elas estão juntas, estão grudadas, uma do lado da outra. Do tecido intestinal, né? Do duodeno, da primeira porção do intestino delgado, que é onde a gente recebe, a gente absorve todos os nutrientes que a gente se alimenta. Beleza? Tá aqui, ó. É o epitélio intestinal. Estas células aqui, elas são ricas nessas estruturas. Vamos lá. Elas têm microvilosidades. O que são microvilosidades? São evaginações da membrana plasmática. Caraca, André, o que é evaginação? Evaginação é quando a membrana plasmática está aqui e ela se prolonga para o meio extracelular. Uma invaginação é quando a membrana plasmática está aqui e ela se prolonga para o meio intracelular. Então, quando a célula está aqui, a membrana, e ela joga partes dela para cima, como se fossem dedos, você tem a microvilosidade, você tem uma evaginação. Quando ela vai para dentro da célula, se propaga para dentro da célula, você tem uma invaginação. E para que servem essas microvilosidades? Aumentam a área de absorção. Beleza? Pode ver que uma substância cai aqui, ó, ela tem toda essa área aqui para ser absorvida. Se ela fosse esticada, ela só teria aquela área onde está esticada. Se você pegar e esticar isso aqui, pega isso aqui e traz para cá, pega isso aqui e traz para cá, você vai ter uma membrana enorme. Por que ela está pequenininha? Porque ela foi encolhida aqui, ó, nessas microvilosidades.
Se você esticar para cá, você vai ver uma membrana gigantesca. Você aumenta a capacidade de absorção. Então, uma função da microvilosidade é aumentar a área de absorção. Você tem como estrutura também as junções oclusivas. O que é isso? Pode ver, cara, é uma célula aqui, outra e outra. São 3 células juntas. Então, essa célula aqui está grudada com essa célula. Se não tivesse essas junções oclusivas aqui, alguma substância passaria por aqui, ó, entre as células. E não pode. Então, essas junções oclusivas, elas estão aqui para obstruir a passagem de qualquer substância entre as células. Beleza? Você tem aqui também os desmossomas, que são estruturas que fazem adesão de uma célula a outra. As células, elas se grudam através de alguns processos, entre eles, por essa estrutura aqui, ó, o desmossomo. Beleza? Outra estrutura que faz adesão são as interdigitações, ó, uma para cá e outra para cá, fazendo com que a célula fique amarrada uma na outra. Uma interdigitação, outra interdigitação, e elas se amarram. Belezinha? Você tem as junções comunicantes, ou junção gap. Gap em inglês é espaço. Você tem espaço entre as células. Para quê? Para que nutrientes que por um acaso entrem aqui sejam distribuídos para as outras células. Não fique só com essa. Então você alimenta todo o tecido, porque as substâncias vão passando de uma para outra. E você tem aqui os M-desmossomos. Desmossomo faz adesão. O desmossomo é adesão de célula para célula. O M-desmossomo é a adesão da célula a lâmina basal, que é a que fica embaixo do tecido epitelial. Beleza? Então, esse M-desmossomo está ligando, está prendendo as células à lâmina basal. E os desmossomos estão prendendo uma célula à outra. Beleza, pessoal? Então, a gente tem como especializações da membrana as microvilosidades, as evaginações, né, que são as microvilosidades, as junções oclusivas, os desmossomos, as interdigitações, as junções comunicantes. Beleza? Tranquilo? Todas elas fazem as especializações da membrana, fazem com que a membrana seja altamente especializada. Beleza, pessoal? Pessoal, espero que tenha ficado bem claro esse formato, né, que dê para vocês conseguirem absorver, tá? E a gente vai ficar, como eu falei para vocês, a gente vai ficar fazendo essas aulas durante um tempo, até ter uma estrutura legal lá para a gente voltar à aula com o quadro atrás, tudo direitinho. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, beijão para vocês.